Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por nesta sexta-feira, neste dia 20 de março de 2020, mais uma vez estarmos em Sua presença, nos mantemos diuturnamente, procuramos nos manter em Sua presença, louvando, bendizendo, adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus com as nossas vidas, com os nossos procedimentos, mas neste momento em que estamos sendo usados pelo Seu Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus, para trazermos este alimento, esta comida maravilhosa. Primeiramente fomos alimentados, a nossa fome foi saciada pelo Espírito Santo de Deus, nesta palavra maravilhosa. E Ele nos ordenou que nós levássemos este alimento a todas as pessoas que deles necessitam, a todas as pessoas que têm fome e sede de se alimentarem da palavra de Deus. E hoje, Paizinho, nesta sexta-feira, neste dia 20 de março de 2020, vos damos graças por mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade de falarmos de Ti, de falarmos da Sua palavra em amor à igreja perseguida naqueles 50 países que constantemente listamos ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, em amor à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem naqueles 50 países e em todos os países do mundo, em amor a todas as pessoas que estão unidas a nós através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD, da IGAD, formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a palavra, onde estamos ministrando a Sua palavra viva e eficaz, como verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem e agora é, o momento é este, amados, em que os verdadeiros adoradores, é sinal que existem falsos adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E neste momento em que o mundo está passando por esta epidemia de coronavírus, em que as autoridades constituídas estão pedindo, solicitando determinada população que não saiam dos seus lares, que evitem aglomerações cada vez mais, torna-se imprescindível nós nos reunirmos através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD, da IGAD, formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a palavra de Deus viva e eficaz em todo o Brasil e em todos os países do mundo, amados. Está escrito em Romanos capítulo 13, versículos 1 em diante, submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita às potestades, potestade é a autoridade superiores, porque não há potestade, ou seja, não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Portanto, vejamos, Romanos capítulo 13, dos versículos 1 e 2, submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades, como nós já vimos, são autoridades superiores, porque não há potestade, ou seja, não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades, ou seja, as autoridades que há, foram ordenadas por Deus. Nenhuma autoridade assume um posto sem ser ordenada, sem ser autorizada por Deus, irmãos. Por pior que seja o governante, se Deus não autorizar aquele governante ou aquela autoridade a assumir um determinado cargo, uma determinada função, e muitas das vezes esta autoridade está ali naquele cargo, naquela função, para ser chicote pela desobediência e pela transgressão de um povo, se Deus não autorizar, não permitir, esta autoridade, ela não assume a sua função, ela não exerce o seu poder, ela não é empossada no seu cargo. Por quê? Porque as coisas acontecem
sempre com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Portanto, Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E as autoridades, elas estão solicitando à população para que não se ausente dos seus lares, para que evitem aglomerações, e nós temos o dever de obedecermos, concordemos com isso ou não, a não ser em casos extremos em que haja necessidade da pessoa se deslocar para um supermercado, até mesmo para um local de trabalho, onde ela não possa deixar de ir ao seu local de trabalho, mas nos demais casos, para visitar familiares, para festas, aniversários, não vá à praia, às aglomerações, obedece à ordenança de Deus, obedeça às autoridades, porque assim agindo, Deus terá compromisso em te proteger. Portanto, irmãos, o mundo está hoje passando por este pânico, por esta epidemia de coronavírus, e no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, é bem claro, palavras do próprio Senhor Jesus: o ladrão, ou seja, o diabo, não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Tudo isso que está acontecendo aí, isto é obra diabólica, isto é obra de Satanás e seus demônios. Aí Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E a vida com abundância nós vamos encontrar na palavra de Deus, andando e vivendo na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, pois conforme nós já vimos, o Senhor Jesus, ele é a palavra de Deus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Portanto, o Senhor Jesus, ele é a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Aí muita gente pode falar, muita gente, até mesmo dentro das denominações, dentro de alguma denominação, pode falar: mas isso aí está sendo causado pelo homem, esse vírus. Irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, e para que sejamos livres de homens devassos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Portanto, a fé não é de todos. As pessoas, e tudo isso que está acontecendo, tudo bem que seja causado por pessoas, mas elas estão sendo usadas pelo diabo, porque são pessoas que se enquadram nestes homens dissolutos, devassos e maus, pois a própria Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3, que a fé não é de todos. São pessoas que não vivem na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. São homens dissolutos e maus, mas olha só o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E para nós sermos confortados, para Deus ter aquele pacto de fidelidade para conosco, nós temos que andar e viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Ele nos confortará e guardará desses homens dissolutos e maus que estão sendo usados pelo maligno, assim como o Espírito Santo de Deus nos usa para fazermos a obra de Deus, para alimentarmos as almas com a palavra de Deus. O diabo, ele também usa os seus para cumprirem os seus intentos satânicos, diabólicos e demoníacos. São pessoas que muitas das vezes estão cegadas
Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, mas saindo do nosso evangelho, está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que se não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, amados, vamos obedecer às nossas autoridades, porque em assim agindo, Deus ele terá compromisso em nos guardar e nos proteger, a não ser em casos extremos, em casos necessários. Portanto, que fique esta palavra nesta sexta-feira, neste dia 20 de março de 2020, para a amada Igreja Global de Adoração a Deus. Viu como é imprescindível nós nos unirmos, formarmos o corpo de Cristo espiritual. Nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus viva e eficaz. Olha o momento em que o mundo está passando por tudo isto, por este coronavírus. Olha as autoridades pedindo à população para não sair de seus lares. Olha a importância de nós levarmos adiante esta denominação Igreja Global de Adoração a Deus, GAD e GAD, formando o corpo de Cristo espiritual em todo o Brasil, em todo o mundo, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, a paz de Cristo para todos. Estejamos todos guardados sob a sombra do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, conforme está escrito no Salmo 91, sob a sombra do Altíssimo. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, dizemos ao Senhor, nosso refúgio, nosso baluarte, Deus nosso em quem confiamos, pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-nos-á com as suas penas, sob suas asas estaremos seguros, a sua verdade é pavês e escudo, não nos assustaremos do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 aos nossos lados e 10.000 às nossas direitas, e nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos o castigo dos ímpios, pois dissemos que o Senhor é o nosso refúgio. Fazemos do Altíssimo a nossa morada, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até as nossas casas, até as nossas tendas, porque o nosso Deus, aos seus anjos, dará ordens a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão pelas suas mãos para não tropeçarmos em nenhuma pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos com os pés o leãozinho e a serpente, porque ao Senhor nos apegamos com amor. Ele nos livrou, nos colocou a salvo, porque conhecemos seu nome. Nós o invocamos, ele nos responde. Nas nossas angústias ele está conosco. Livra-nos e glorifica-nos. Sacia-nos com longevidade, nos mostra a sua salvação. A paz de Cristo para todos, estejam todos guardados sob a sombra do Altíssimo, estejamos todos guardados sob a sombra do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.